Hoje é o último domingo de 2025 e eu trago uma palavra de direcionamento para o seu 2026. Você já planejou o seu ano de 2026? Já colocou suas metas, seus objetivos? O que você deseja para esse ano? Você vai querer ter um salário melhor, uma saúde melhor, vai meter o shape? O que vai fazer? Você espera aí que o seu time seja campeão? Quais são as expectativas que você tem para o ano de 2026? Eu disse que é um direcionamento para o seu ano novo que está chegando aí, mas é uma palavra viva. É muito provável que muitas pessoas não vão assistir esse vídeo hoje, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos. Então essa é uma palavra de direcionamento para o início das coisas. Nós estamos muito acostumados a viver uma vida de remediar. Nós primeiro espera chegar o diagnóstico, vê que o colesterol está alto, vê que tem alguma alteração, e aí começa a correr atrás do prejuízo. E aí treina como nunca treinou, faz uma dieta como nunca fez. E tudo bem, beleza, você está aprendendo com seus erros. Mas existe uma forma muito mais eficaz e que nos livra de muitos problemas. E é o que eu vou falar aqui hoje sobre a vida de Davi. Vamos ler 2 Samuel 5 a partir do 17. 2 Samuel 5 a partir do 17. Fala assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Eu li do 17 até o final do capítulo 5, tá? Que é o versículo 25. Aqui nós vimos uma estratégia de guerra que Davi seguiu, mas vamos voltar um pouquinho antes para você ter a ideia aqui de quem que era Davi. Vamos voltar para 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Aqui fala sobre Davi e Golias. Aquela história que todo mundo conhece, que Davi derrotou Golias. Mas olha um pouquinho antes do que acontece. Davi, ele tem a missão ali, o pai dele chama ele, Jessé, e fala: vai lá ver os seus irmãos que estão em campo de guerra, vai lá levar alguns alimentos para eles, vai ver como é que eles estão. Então Davi chega. E ele chega num cenário onde Golias já tinha mais de 40 dias desafiando lá os homens, falando: quem aí de vocês tem coragem de me enfrentar? Quem que vai vir aqui? Pode vir qualquer um que eu destruo. Pode vir que não tem chance para mim, eu vou derrotar vocês. Davi era um homem muito... Golias era um homem muito alto, de 2,90 metros. Davi chega nesse contexto e quando ele chega, ele fala: quem que é esse incircunciso aí? Para falar assim pro meu povo.
E aí ele se oferece a lutar. Quando o rei Saul sabe de um negócio desse, fala, nossa, mas não tem como. A conta não fecha. Olha o tamanho desse menino. Esse menino nem guerreiro é, esse daí é pastor de ovelha. Ô Davi, para de arrumar essas confusões. Vai lá cuidar do seu pai, vai cuidar das ovelhas, deixa seus irmãos aqui, algum homem corajoso vai aparecer, ou se não, sei lá o que Golias vai fazer aí, mas não entra nessas confusões não. E aí Davi fala para ele assim, olha, eu já lutei com o urso e eu já lutei com o leão. Derrotar esses aí, derrotar esse daí vai ser como derrotar um leão. Então, olha só, gente. Davi, ele era pastor de ovelha e ele já tinha derrotado um urso e derrotado um leão. Então, em duas situações diferentes, ele já tinha saído vencedor das duas. E agora ele fala que vencer Golias vai ser como derrotar esses animais aí. Então, Saul acaba sendo convencido por Davi e falar, então coloca aqui essa armadura, vai lá e foi bom te conhecer, tá bom? Vou ver aí se tem um seguro bom aí pro seu pai. Mas a gente não sabe o que passou na cabeça de Saul, mas deve ter pensado, menino, vaidoso, novo, tá achando que é dono do mundo e vai morrer. Triste fim para esse menino. E aí ele pede para ele colocar uma armadura lá, ele fala, não, eu vou aqui do meu jeito mesmo. E ele pega 5 pedras e vai enfrentar o Golias. Quando o Golias viu quem era, né, demorou 40 dias para chegar, e quando chega, é isso aí? Esse ruivinho, baixinho, não tem nem cara de guerreiro. Você acha que isso daí vai me matar? E uns versículos antes, fala que Davi foi ali no rio, pegou as 5 pedras e pegou um cajado, né? E ele fala, ainda esse cara vem com um pedaço de pau, ele tá achando que eu sou um cachorro? E aí Davi fala para ele, por que você fala comigo, fala com o povo dessa forma? Você vai ver, eu vou te derrotar. E todos vão ver que existe Deus em Israel. Então ele tinha 5 pedras, e ele pega uma pedra e joga e acerta a cabeça de Golias. A pedra finca na testa de Golias e ele cai. Então Davi pega a espada e corta a cabeça de Golias. Agora você entende por que a gente leu isso daqui em 2 Samuel 5? Por que os filisteus estavam tão furiosos com Davi? Porque Golias, ele fazia parte deste povo. Então chegamos aqui em 2 Samuel, a partir do versículo 17. Aquele povo tinha uma sede de vingança. E essa vitória de Davi foi algo muito gigante. Isso aumentou demais a popularidade dele e ele se tornou muito conhecido. E aí tem toda uma história até ele se tornar rei, mas chegamos aqui. Ele é nomeado, ele começa a ser rei e os filisteus os filisteus ficam sabendo disso e vão lá já para uma guerra, já para tentar matar Davi. Só que olha o currículo de Davi. Já matou um leão, já matou um urso e já matou um gigante. Agora ele poderia estar muito tranquilo, porque venceu e vai vir outros e eu vou matar também. Já tô aqui com as minhas 5 pedrinhas, eu acerto na cabeça desses caras aí, tá tudo certo. E é isso que eu quero falar com você hoje. O título dessa mensagem é: o que te trouxe até aqui não te garante a próxima vitória. Porque se você analisar, olha só, Davi, não entra em detalhes como é que ele matou
esse leão, mas com certeza não foi da mesma forma que ele matou Golias, foi de uma outra forma. E agora ele está numa outra situação, aonde não é mais um leão, não é mais um urso, não é mais um gigante, agora é um exército contra ele. E nós vemos aqui no versículo 19 que Davi ele corre para as fortalezas porque ele fica sabendo que esse exército está indo em busca dele e ele pergunta para o Senhor. Olha o que fala aqui no 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Isso daqui é a chave do sucesso de Davi. Porque se Deus tivesse falado foge, ele fugiria. Se Deus tivesse falado ataca, ele atacaria, e foi o que aconteceu. Aqui no versículo 20 diz, não, desculpa, ainda no 19 diz, o Senhor lhe respondeu, vá, os entregarei em suas mãos. Então agora que nós estamos planejando 2026, consulte o Senhor. Ah, Tom, mas eu já sei como é que funciona o mercado de trabalho. Eu já sei como que funciona aqui os problemas da minha família. Eu já sei como resolver esses conflitos aqui nos relacionamentos. Sempre deu certo. Eu sempre fiz assim. Não, eu já estudei, eu já aprendi. E você começa a se garantir pelaquilo que você viveu, pelas experiências que você teve. Eu não estou querendo dizer que as suas experiências, que o seu conhecimento, que todo o seu currículo não serve para nada. Mas na vida, o que te fez chegar até aqui não te garante a próxima vitória. Você não pode se garantir com o que você já viveu, com o que você já sabe, com as suas experiências. Você tem que pegar tudo isso que sim tem valor, mas para usar como referência, para te trazer esperança, para você no dia da aflição falar, poxa, Deus me ajudou aqui, eu venci aqui, eu vou vencer de novo. E tem tanta gente que está perdendo a família, tanta gente que está perdendo espaço no mercado de trabalho, nos relacionamentos, tendo tantos problemas simplesmente pelo fato que eu sempre fui assim e sempre deu certo e eu vou continuar assim. E vai ano, vem ano, e você continua da mesma forma. Você faz os seus planejamentos, você faz as suas metas e nada acontece. Fica tudo igual, você entra nesse loop e você nem vê os meses passando, você nem vê o ano passando, é tudo muito rápido. E o tempo vai passando, você já não tem mais o mesmo vigor, você não tem a mesma disposição e você vai ficando chateado, chateada, triste, desanimado, falando, poxa, o que está acontecendo? Talvez você esteja se garantindo naquilo que você já sabe, naquilo que você já viveu. E Davi, mesmo com um currículo de vencer o leão, vencer o urso, vencer o gigante, ele teve toda a humildade, mesmo sendo rei. Ele chegou e consultou o Senhor. Porque ele poderia muito bem chegar e falar, ó, eles estão vindo com exército, eu sou o rei, eu vou ter o meu próprio exército, pode vir aqui. Galera, é o seguinte, matei Golias, que era do povo dele, e é muito fácil. Eu peguei 5 pedras, acertei a primeira neles. Então, se vocês tiverem o mesmo aproveitamento que o meu, com um recurso de 20% ali, né, tinha 5, acertei na primeira, vocês vão matar os filisteus. Então, se são 1000 homens, nós só vamos precisar de 1000 pedras e está tudo certo. Mas ele entendia muito bem que as pedras era o recurso que ele tinha naquela época, quando ele ainda era pastor de ovelha, quando ele estava no anonimato, quando ele nem guerreiro era. Agora, ele era um rei, tinha uma nação abaixo dele, ele tinha essa responsabilidade, tinha um exército esperando um comando dele. E ele já não poderia mais usar o recurso que ele usou com Golias, muito menos com o leão e com o urso. Ele tinha muito bem esse entendimento. E é por isso que ele consultou o Senhor. E o Senhor falou, vai, eu vou entregar nas suas mãos. E por isso que ele venceu. Quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu fui vendedor de bala
aos 14 anos, trabalhei 1 ano e meio, 2 anos vendendo bala. E Deus fez tanta coisa na minha vida, né? Eu cresci tanto, eu tenho uma profissão, tenho uma família, tenho uma casa, e às vezes eu fico me perguntando, poxa, se eu tivesse que começar tudo de novo, se eu tivesse que começar tudo de novo, provavelmente, não é nenhum problema com o meu passado, eu tenho muito orgulho da minha história, mas provavelmente eu não voltaria a vender bala, porque a bala era o recurso que eu tinha antes. Agora eu tenho conhecimento, eu tenho vivência. Lembra? Eu posso usar isso aqui como eu posso usar isso aqui como uma referência. E agora eu tenho outros recursos, eu tenho outras possibilidades. E com certeza faria igual Davi. Pediria um direcionamento para Deus e ele mostraria o caminho. Mas é esse o ponto que eu quero chegar. E a história vai decorrendo. E olha que interessante. O pessoal fala que brasileiro não desiste nunca, é porque não conheceram os filisteus. Eles deixaram alguns ídolos lá, né? E aí os soldados e Davi apanharam e mais uma vez os filisteus voltaram. Já não bastava Golias, já não bastava ter perdido a primeira vez, eles vieram de novo. E vieram para tomar chumbo, porque, novamente, Davi poderia muito bem ter falado assim, nesse caso aqui, eu não vou consultar Deus. Por quê? Porque eu já orei e eu já falei com Deus e Deus falou que ia entregar os filisteus nas minhas mãos. Tá tudo certo, eu vou atacar lá e vou ganhar de novo. Mas ele entendia que aquela oração foi o recurso daquele momento. Que aquela estratégia serviu para aquele momento, agora era um outro momento, agora provavelmente os caras estavam mais bem equipados, mais fortes, com outra estratégia, e novamente ele consulta o Senhor. E olha, aqui no 23, então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e eu ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Olha isso. Então agora, Deus deu uma estratégia muito mais elaborada. Agora, gente, vocês não vão atacar mais pela frente. Vocês vão pelo outro lado e vão atacar por trás. Mas vocês vão aguardar o meu comando. Porque vocês vão ficar lá embaixo das amoreiras. E quando vocês ouvirem o som de passos, é eu que estou indo. Eu acho que eu bati no microfone aqui. É eu que estou indo. Então vocês vão lá e atacam. E Davi fez exatamente como Deus ordenou. E novamente eles venceram. Isso daqui é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Se nós pegarmos a história de Davi, a gente vai ver aqui certas atitudes, certos pecados, assim, um negócio tenso. Mas como que pode, mesmo um homem pecador, um homem que não é perfeito, ser considerado o homem segundo o coração de Deus? Isso é para mostrar que nós também não somos perfeitos. E se tivessem aqui na Bíblia relatado alguns dos nossos pecados, a gente também estava feio na história, né? Mas isso é para mostrar que um homem assim, igual a gente, um homem falho, um homem que está ali e pode errar também, ele pode ser um homem segundo o coração de Deus, porque Deus não está olhando para a perfeição, porque Ele sabe que nós somos falhos. Deus não está olhando ali para os pecados, porque Ele sabe que desde quando o pecado entrou no mundo, a gente já nasce inclinado, mas Ele está olhando para um coração, e Ele procura um arrependimento verdadeiro, e Ele procura quem é dependente a Ele. Eu desejo que no ano de 2026 você seja muito próspero, que você seja muito feliz, que todos os seus planos sejam concluídos, que os seus sonhos sejam realizados. Eu desejo que de fato o que os olhos não viram, que ouvidos não viram e nem o que desceu no coração de ninguém,
aconteça na sua vida, que você experimente a boa, perfeita vontade do Senhor na sua vida. Eu desejo tanta coisa boa para você, mas o que eu desejo de mais importante, se fosse só uma coisa para escolher, para mim, para você, eu escolheria que a gente vivesse um ano de 2026 dependentes do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. É isso, sabe? Se 2025 foi um ano difícil para você, foi um ano cheio de lutas, cheio de ursos, cheio de leões, cheio de filisteus aí na sua vida, eu gostaria muito de dizer algo diferente, mas 2026 vai ser do mesmo jeito. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas eu não sei se você venceu ou se você perdeu, mas o segredo está aqui. Se você fizer igual Davi fez, se você consultar o Senhor, se você viver na dependência dele, se você estiver pronto para o sim, para o não, para o vou atacar ou vou recuar, direcionado por Deus, as coisas vão dar certo na sua vida. Você vai ter um 2026 totalmente diferente. Eu tenho conversado sempre com os meus amigos, foi uma frase que eu falei muito no ano de 2025, que a decisão gera provisão. Mas eu tenho para mim uma nova frase para o ano de 2026, que a provisão ela vem conforme a direção. Porque é a direção que o Senhor dá, é a direção que Deus dá, é o caminho que Deus abre e nós vamos seguindo. No caminho, Deus vai mostrando as estratégias, Deus vai mostrando os planos e a gente vai seguindo e a provisão acontece, os milagres acontecem, o impossível acontece. O meu desejo para você no ano de 2026 é que você tenha um coração igual o coração de Davi. Ele era rei, ele poderia se garantir com as suas finanças, com a sua riqueza, ele poderia se garantir com a força bélica, mas ele entendia que mais importante do que isso era a presença, era a unção de Deus guiando ele em cada passo. Então, em cada área da sua vida que você peça a orientação, a estratégia, e Deus vai mandar para você. Deus te abençoe, feliz ano novo, que 2026 seja um ano de muitas bênçãos.